criadora do vídeo Os 10 Melhores Episódios de Sai de Baixo, vem aí os 10 melhores episódios do Toma Lá da Cá. Prefiro não comentar. Falei com fãs da Adriana Esteves, fãs da Alessandra Maestrini, fãs do Miguel Falabella e da Marisa Hort, pra saber quais são os episódios favoritos na cabeça de todo mundo, não só na minha. Então aproveita e já senta o dedo nesse like e se inscreve neste canal, porque você sabe que vem coisa boa por aí. TV de Tubo, seu almanaque da cultura pop tá no ar. O amado pelo público Toma Lá da Cá foi ao ar de 2007 a 2009, sendo uma das últimas comédias populares da televisão aberta a fazer esse tamanho de sucesso. É justamente nessa lista que a gente vai ver o motivo desse amor claro como água. Boa Noite, Seu Ladir, da primeira temporada. Apesar de esse episódio ter o nome do Seu Ladir, o Seu Ladir ainda não existia na série dessa época. A Copélia leva um amante pra dentro de casa, interpretado pelo Sidney Magal, que na verdade é um bandido, e ao saber que o Arnaldo ganhou um prêmio de ouro, resolve assaltar a família. Todos os personagens acabam juntos, presos no lavabo e reagindo a todo tipo de situação engraçada. Em alguns momentos, eles juntos ali no banheiro chega a se transformar numa comédia física, de tanto que os atores aproveitam aquele pequeno espaço para fazer piada. Número 9, o dia em que a terra tremeu. O primeiro episódio da série. Isadora rouba a dentadura do deputado Marreta, interpretado pelo convidado especial Otávio Augusto, um cliente importante do Arnaldo. Ao recuperar a dentadura, o dentista implanta de maneira errada e Copélia acidentalmente oferece um chá alucinógeno, que por sua vez foi feito com plantas que Tatalo guardava no armário. Ele apresenta de forma magistral a confusão que acontece entre aqueles dois apartamentos e exatamente a relação que cada personagem tem um com o outro. Além de coisas históricas, como a primeira vez em que o Mário Jorge chama a Isadora de garota mau caráter, olho junto. Você é uma mau caráter. Desde pequena, você nasceu com o olho junto, garota. Número 8, Além da Arrebentação. E o objetivo do Toma Lá da Cá era ser uma crítica aos costumes e às aspirações da classe média. Aqui nesse episódio isso fica mais claro do que nunca. Rita e Celinha tentam convencer Arnaldo a vender um terreno em Saquarema que ele tem. Ele reluta, mas acaba aceitando com uma condição: todos devem passar um último fim de semana acampando no local. Essa é uma das únicas vezes na história do programa em que os personagens saem do ambiente fechado do condomínio. E isso acaba gerando possibilidades de novas situações. Essa obsessão do Arnaldo por um terreno péssimo, que é longe da praia, que não vale muita coisa, é genialmente interpretada pelo Diogo Vilela. Entende bem o simbolismo desse tipo de situação no meio de uma família de classe média tradicional. Por isso, o meu destaque desse episódio fica com ele. Número 7, Quando Paris Ilumina, a primeira temporada. Esse também é um dos primeiros episódios, é o episódio número 3 do Toma Lá da Cá. É a véspera do aniversário da Rita e o Arnaldo quer realizar o sonho da mulher e dá pra ela uma viagem pra Paris. Do outro lado do corredor, Celinha quer trocar os eletrodomésticos da casa. Daí a Copélia aparece se dizendo sócia de um produto, a garrafada curativa do Dr. Nagunda, e oferece aos casais a possibilidade de fazer merchandising da marca e ganhar o dinheiro que eles precisam pra realizar seus sonhos. Esse roteiro é deliciosamente bem amarrado, mas ao mesmo tempo dá bastante espaço pra improvisação e pros atores deitarem e rolarem no que eles sabem fazer, principalmente ali na hora de gravar o comercial desse produto. Sempre cabe mais um primeiro episódio da segunda temporada. Esse episódio aqui também tem a função de apresentar um personagem novo. O icônico, o inesquecível, o Mara. Seu Ladir. E a única coisa que eu sei dizer é Mara! 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 Aqui a Isadora anuncia a candidatura pra política pela primeira vez e o Tatalo anuncia que vai ser pai. Mas na verdade ninguém consegue prestar muita atenção nisso, porque os holofotes, não tem jeito, são todos do Ítalo Rossi e da Estela Miranda, que dão uma aula de comédia ao situar pro público a relação desses personagens. Vale lembrar que é nesse episódio aqui que se fala pela primeira vez na televisão brasileira uma expressão que todo mundo usa até hoje, mas que ninguém lembra de onde veio. O Mara veio do Seu Ladir e começou nesse episódio aí. Olha só o primeiro Mara da história. Tudo que passa pela minha cabeça e eu gosto, eu digo que é Mara. Maravilhoso. É top 5 e ele começa com o que particularmente é um dos meus episódios favoritos, Nosso Homem em Malibu. Um amigo do passado do Mário Jorge, que foi padrinho do casamento dele com a Rita, ficou rico ao fundar uma grife de surf. Esse cara liga pra ele e avisa que um médico disse pra ele que ele tá em estado terminal. Ele resolve
resolve doar todo o seu dinheiro pro Mário Jorge. Mas tem o detalhe, ele não sabe que Mário Jorge e Rita se separaram. Para receber o dinheiro, os casais voltam à sua formação original apenas para receber Tito, interpretado pelo Vitor Fazan. Acontece que a confusão, que já estava grande, fica maior quando Tito se apaixona pela Celinha. Todas as situações em que os personagens se colocam por serem obrigados a se submeter nessa situação aí, que é contrária à situação que a gente sempre vê, eles são muito engraçados. E pra quem gosta da química Miguel Falabella e Marisa Hort, é prato cheio. Número 4. A Ilha do Dr. Ladir. Já que eu tava falando de Miguel Falabella e Marisa Hort, esse episódio aqui nos dá o presente de ver Aracy Balabanian em cena com eles mais uma vez, pela primeira vez depois do fim do Sai de Baixo. Álvara e Ladir montam uma clínica de estética na cobertura do Jambalaya e fazem a sala da Celinha como um hall de espera. Entre as clientes que eles vão receber está a Shafiqa Saracutian, uma milionária conhecida de Copélia, que vai lá pra fazer um procedimento estético que... Prefiro não comentar. O episódio em si tem um roteiro ótimo, com grandes piadas, explora bem todos os personagens, mas não tem jeito. Ele acaba mesmo sendo muito especial pra televisão brasileira pelas citações que faz ao Sai de Baixo, incluindo Miguel amassando Aracy como nos velhos tempos. Episódio número 3, quem canta seus males espanta. Se essa lista levasse em consideração só o número de vezes que um episódio foi citado na minha pesquisa com os fãs, esse aqui com certeza estaria em primeiro lugar. Pelo visto de fãs da Alessandra Maestrini a fãs da Adriana Esteves, o povo ama esse episódio do karaokê. São 3 situações que entrelaçam esse episódio. O Arnaldo ganha um karaokê e fica viciado nele, levando todo mundo na onda. A Bozena prepara um prato especial para comemorar o aniversário dela com um almoço típico de pato branco, que demora dias para ser feito, causando situações muito engraçadas. E para piorar, ainda tem Isadora organizando um comício no condomínio. Ah, mas é claro, a estrela de tudo é o karaokê, que nos dá situações como Dona Álvara cantando Gretchen. O meu palpite para os fãs gostarem tanto desse episódio é porque ele dá espaço para todos os personagens igualmente mostrarem a sua comédia mais escrachada. Número 2, a tal da metalinguagem, temporada 3, episódio 10. Dona Álvara resolve gravar a primeira novela da TV comunitária do Jambalaya, A Chama de Tupã, escrita pela doutora Percy. A gente tem realmente aqui um dos episódios mais incomuns e inteligentes da história do Toma Lá da Cá, porque ele faz o tempo inteiro uso da metalinguagem. O episódio acontece quase inteiro no cenário da novela, com os acontecimentos da novela, brincando às vezes com a dificuldade que os personagens têm de encarnar esses personagens, e pra completar mais a metalinguagem ainda, tem um daqueles merchandisings que só o Toma Lá da Cá sabia fazer. A Rita e o seu Coleston são um caso à parte. Eu percebo nesse episódio uma certa referência à TV Pirata, que justamente fazia esse tipo de sátira com novelinhas aí. Inclusive tinha uma galera do elenco do Toma Lá da Cá envolvida no TV Pirata também, por isso eu faço essa referência. Soem as trombetas! Chegamos ao número 1. Bom, se nessa lista eu já citei que era incomum que os personagens do Toma Lá da Cá saíssem do ambiente do apartamento e fossem para outros lugares, esse episódio aqui nesse quesito, minha filha, é realmente inesquecível. Vocês lembram que a Copélia tava sempre falando de um tal Matagal, que ela ia encontrar os caras atrás do condomínio, certo? Nesse episódio se espalha a notícia de que o Matagal é rico em um minério que recupera o desejo sexual. Contra a destruição da mata, Ladir, Daisy e Copélia resolvem protestar, e daí acaba todo mundo perdido no labirinto do Matagal, fazendo coisas que até Deus duvida. E literalmente é um matagal, tá? Eles não só saem do cenário do apartamento, como também colocam um mato imenso no estúdio. Falando do ponto de vista da direção, esse é um cenário complicado, porque oferece poucas possibilidades, né? Esse episódio poderia ser parado, monótono, mas a direção é inteligente o suficiente para fazer não só as marcações dos atores serem muito ágeis, como a câmera acompanhar esse posicionamento também, conseguindo então fazer jus ao roteiro que talvez seja o roteiro mais ágil da história do Toma Lá da Cá. Apesar de os diálogos entre os personagens serem montados como pequenos esquetes, pequenos blocos, a gente nunca tem a sensação de que eles são separados. Parece tudo sempre muito bem costuradinho, sabe? Além de que esses encontros e desencontros dos personagens na mata acabam proporcionando pra gente cenas raras entre esses atores e esses personagens que o público gosta tanto. Além disso, o episódio tem um
toquezinho de nonsense, que não é muito grande, é só pra dar uma pitadinha ali, pra deixar tudo ainda mais divertido. Bom, na verdade, esse toque nonsense fica bastante forte no final, quando aparece a Cuca e o Saci no meio do matagal. Gente, por que não? O que impede Miguel Falabella de um dia, na casa dele, escrever um roteiro que termina com o Saci e a Cuca no meio da classe média carioca? Eu não vejo nenhum problema. Ai, que delícia fazer um vídeo sobre Toma Lá da Cá, esse programa que eu adoro tanto, que fez tanto parte da minha adolescência. Eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu e que inclusive curtam o vídeo aí embaixo e compartilhem com mais pessoas que sentem saudade desse clássico da comédia nacional. E vai ver esse outro vídeo daqui, ó. Vocês, além de tudo, são Mara.